Nem vai mandar. Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui à segunda parte da nossa aula sobre... Opa, abri o Google sem querer, voltei. Sobre unidades de conservação ambiental, né? Vou dar continuidade aqui. Deixa eu só desligar minha cabeça na internet para... Tá voltando. Tá aparecendo pra ti já? Slide? Ainda não. Ai. Apareceu pra ti? Ainda não. Vou espelhar aqui de novo. Eu compartilhando. Deixa eu fechar isso aqui pra mim ver se consigo abrir. Então, pessoal, o que é que vocês acharam da próxima aula? Se quiserem anotar aí, fazerem um feedback depois. Se não gostaram da forma que foi projetado o slide, se tem alguma crítica, algum elogio, algum construtivo para nós melhorarmos para dar aula para vocês. Isso ajuda bastante, não somente nós, mas também vocês, né? E tendo dúvidas, podem mandar pra gente que a gente vai fazer o possível para sanar essas dúvidas, né? Tá abrindo aqui, mas meu computador tá lento. Dia chuvoso, né, gente? Então, Gente, abriu. pra mim não abriu, né? Não abriu pra mim ainda. Ainda não projetei, não. Deixa eu projetar aqui. E aí, apareceu pra ti? Acho que vai aparecer agora, porque tá tudo escuro. Foi. Foi, né? Uhum. Deixa eu passar aqui pra frente que eu não... Tá. Então, vamos falar nossa segunda aula, né? Bom, como eu falei pra vocês na aula anterior, a gente tá falando de unidades de conservação ambiental, né? Como eu falei pra vocês, existem dois tipos. Na aula anterior eu falei sobre unidades de proteção integral e agora nessa aula a gente vai falar de unidades de uso sustentável. Opa. Agora sim. Bom, unidades de conservação de uso sustentável. Elas são áreas com o objetivo de compatibilizar o uso sustentável dos recursos naturais locais e a conservação da natureza com práticas que reduzem ou evitem impactos adversos na diversidade biológica. Bom, existem esses tipos, né? Sendo eles áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e também reserva particular do patrimônio natural. E agora, mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre elas. Bom, áreas de proteção ambiental. Elas são constituídas por áreas com características específicas, sejam bióticas ou abióticas, estéticas ou culturais, que são consideradas importantes para o bem-estar humano.
A criação dessas unidades visa proteger a diversidade biológica do local e disciplinar o processo de ocupação, de modo a assegurar a sustentabilidade do uso de recursos naturais locais. Podem ser públicas ou privadas. Nessas últimas, a avistação e a pesquisa científica são permitidas, desde que sigam condições pré-estabelecidas. Então, aqui a gente vai trabalhar mais uma parte de, digamos, de conscientização, né, pessoal? A gente vai usar essa área, além de proteger o meio biótico, né, a nossa diversidade biológica, a gente também vai trabalhar muito com essa espécie que acaba prejudicando, que é a espécie humana, né, Homo sapiens, que acabam prejudicando esse meio. Então, é uma forma de conscientização que a gente vai utilizar essas áreas, além de preservação. Bom, aqui existem 2 exemplos, né? A APA, que, como eu falei, é a área de proteção, né? De Conceição da Barra, em Espírito Santo. E aqui o Alter do Chão do Pará, no Pará, né? Aqui, como a gente pode ver, tem barraquinhas, mesas e tudo mais, porque é permitido humanos, né, visitarem tudo mais, mas, como eu disse, desde que sigam condições pré-estabelecidas, com certeza para a preservação daquele lugar, né? Que lugar bonito. Bom, agora, áreas de relevante interesse ecológico. Essas áreas elas podem ser públicas ou privadas também, e são caracterizadas por possuírem características naturais extraordinárias ou por abrigar indivíduos raros da biota regional. Devido a essas características, a sua criação visa a proteção de ecossistemas naturais de importância regional ou local. É só a mesma coisa, né? E a apropriação privada está sujeita à adoção de critérios pré-estabelecidos. Então, mesmo que, exemplo, eu tenha essa área de relevância ecológica, eu vou ter que seguir algumas diretrizes, né, algumas regrinhas para mim poder continuar ali, né, mesmo ela sendo minha, digamos. Né? Aqui é uma área de relevância ecológica, relevante interesse ecológico em Serigal, Nova Esperança, que se localiza no Acre. E essa aqui é a área de relevante interesse ecológico Javari-Buriti, no Amazonas. Bom, florestas nacionais. Essas áreas elas podem ser públicas ou privadas também e possuem cobertura florestal de espécies predominantes nativas. Os principais objetivos dessa unidade são favorecer o uso sustentável dos recursos naturais e também a pesquisa científica. Não é permitido em florestas nacionais a ocupação humana nesses locais, exceto os casos existentes de comunidades tradicionais no local antes da criação da unidade. A administração pública é permitida se seguir regulamento específico, da mesma forma que ocorre com a pesquisa científica no local, que inclusive é incentivada. Podem ser de 2 tipos: floresta estadual, quando criada pelo Estado, ou floresta municipal, quando criada pelo município. Bom, aqui a gente tem um exemplo: Floresta Nacional de Caçador, em Santa Catarina, e aqui é a Floresta Nacional de Caxiuanã, no Paraná. Bom, agora falando de reserva extrativista, essas unidades são áreas destinadas às populações extrativistas, ou seja, aquelas que sua subsistência ocorre através da agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. As reservas extrativistas têm o objetivo de proteger essas populações, seus meios de vida e sua cultura. A exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional não são permitidas no local, bem como a exploração de madeira, que só é permitida em casos excepcionais se ocorrer de forma sustentável. Como a gente sempre sabe, né, o nome já fala, sempre no intuito de preservar essa área, né, pessoal? Bom, aqui a gente tem um exemplo do Alto Jurado no Acre, né? E aqui
a Arapiranga, Tromaí, no Maranhão. Muito bonito, né, pessoal? Deixa eu ver aqui só um instante. Pode ir, então. Beleza, galera, vamos continuar então. Agora vamos falar de reserva de fauna. O que é uma reserva de fauna? São unidades de domínio público, tá? Sendo permitida a apropriação particular, além de serem criadas para manter populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, voltados para estudos técnicos científicos sobre o seu manejo econômico e sustentável. Então, gente, essa aqui é uma típica, vamos dizer, manobra que a gente tem lá na Serra das Araras, por exemplo, que tem uma estação científica lá dentro do parque, né? Dentro daquela área de proteção, onde tem toda uma fauna, uma flora preservada e protegida, tá? E lá tem essa estação que é onde os pesquisadores, alunos e professores que vão estudar aquela localidade possam se alojar, tá? Então, a apropriação particular não é permitida. Ah, eu posso comprar uma fazenda dentro dessa estação, dessa reserva de fauna? Não, você não pode. Posso ter uma chácara? Não pode. Posso fazer uma cabana? Não pode, tá? Então, restritamente designada para proteção de toda fauna endêmica ou migratória que estejam habitando aquele local, tá? Humano, fique lá no seu canto, deixe os animais lá no deles, tá? Próximo. Aqui um exemplo que fica lá na Bahia, Bahia de Babitonga, no Santa Catarina, tá? Isso aqui é um exemplo de reserva de fauna no Brasil, tá? Não aqui onde está essa fumaça, onde está lá para trás, lá atrás é a reserva, tá? Aqui, essas áreas apropriadas aqui não fazem parte dessa reserva. Próximo. Reserva de desenvolvimento sustentável, né? Isso aí é bem interessante, né? Sustentabilidade, desenvolvimento, e tudo isso junto ainda vem de a preservação, que é a estrela do nosso trabalho que a gente está desenvolvendo aqui com vocês, né? Essas áreas, elas são de posse do domínio público também, né? Como todas as outras que a gente já está vendo, não podendo haver apropriação particular, ou seja, a mesma historinha, você não pode ter sua casa, sua chácara, sua fazenda, sua cabana dentro dessa área, dessa reserva. Abrigam populações tradicionais que vivem de sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais e que, em virtude de seu modo de vida, contribuem para a proteção e para a manutenção da diversidade biológica. Ah, como assim? Por exemplo, uma comunidade indígena que vive ali nos seus arredores, eles podem, por exemplo, catar o coquinho, babaçu, para produzir os seus colar, para poder vender. Esse tipo de atuação. Você vai usar os recursos que essa reserva está disponibilizando, mas de modo sustentável, tá? Eu não vou entrar com maquinário para mim poder derrubar esse coqueiro, não. É uma forma artesanal. Caiu, você vai lá e coleta aquele material sem agredir a natureza, sem agredir a fauna, sem comprometer a vida que está ali desenvolvendo naquele ambiente, tá? São criadas no intuito de preservar a natureza, além de assegurar a perpetuação, qualidade do modo de vida e exploração dos recursos naturais pelas comunidades tradicionais, tá? Então, é uma unidade de conservação que está ali com o intuito, sim, de preservar a natureza, de preservar a fauna, de preservar a flora, de preservar toda a vida que está habitando aquele ambiente, mas eles também entendem que
por cultura, por necessidade, por modo de vida, que as pessoas que moram ali em comunidades em torno dessa reserva já se utilizavam da matéria-prima que algumas árvores pudessem fornecer para eles produzirem um artesanato ou artefatos que eles possam ter recurso para que eles possam sobreviver, mas isso sem agredir, sem desrespeitar a natureza, eles têm sim a permissão para continuar fazendo esse tipo de trabalho. Se desenvolverem a partir dos recursos disponibilizados por essa reserva, porém de forma sustentável, tá? Essas pessoas, elas não interferem no ciclo de vida de nenhum animal, de nenhuma planta, elas apenas se aproveitam desse recurso de uma forma sustentável, repetindo novamente, tá? Tem alguma imagem que tem aqui, ó. Tem aqui 2 exemplos lindos de reservas aqui, ó. Tá? Ficou aqui no Amazonas, né? Que é a reserva Mamiruá, né? E a reserva de desenvolvimento Tubarão, né? No Rio Grande do Norte. Ponta do Tubarão, que está cortando aqui o slide. Mas aí também é uma área marinha, né, com um continente, aí muito bonito. Essa aqui lá no Amazonas, Rio, muito lindo aqui, ó, serpenteando a floresta. Isso aqui são áreas de preservação, mas vocês podem até ver aqui nessa primeira imagem aqui lá no Amazonas, que tem uma população ribeirinha ali, se eu não estiver enganado, ali no meio do rio, né, empoleirados nessas casinhas assim, que são dentro do rio. Geralmente a população eles pescam, né, para se alimentar e utilizam algum recurso que esse ambiente possa ter para poder eles produzir algum tipo de artesanato para que eles também possam vender e comprar sua comida, essas coisas assim, tá? Próximo. Na outra imagem também aqui. Tem também? Não estou enxergando, mas aqui também, ó, tem também população ali ó, em torno aqui, ó, onde a Isadora está apontando aqui o cursor. Isso aí também são populações de pessoas que vivem aqui, ó, comunidades pequenas, né? Não é uma cidade grande, tá, gente? Isso não pode. São pequenas comunidades, tá? Então, vocês veem que aqui, ó, por exemplo, aqui no lado direito, que é mais possível você enxergar melhor, aqui não chega energia elétrica, tá? Aqui você não chega com carro, você aqui só tem o acesso com canoas e com barco, tá? Então, até isso é bem limitado. Então, realmente é um movimento de conservação e de sustentabilidade, tá? Agora vamos falar de reserva particular do patrimônio natural. Ah, tem reserva particular também? Tem. São áreas privadas, onde foi firmado um compromisso perpétuo entre o proprietário e o governo de conservação da diversidade biológica. Nessas áreas só não são permitidas a pesquisa científica e só são permitidas a pesquisa científica e a visitação pública com o objetivo turístico, recreativos e educacionais. Tá? Então, vamos dizer que eu sou proprietário de uma fazenda aqui no Mato Grosso, aqui próximo de Barra do Garças. Tá? Lá na minha fazenda, eu não tenho área desmatada. Tá? Na minha fazenda eu não tenho plantação de soja, na minha fazenda eu não exerço, né, a agropecuária, no criação de gado e vice-versa. Tá? Então eu não tenho eu não tenho uma fazenda sustentável, digamos assim. Não crio gado, não planto soja, não planto milho. Eu preservo a natureza. Tá? Eu tenho a minha casa, né, a minha cabana lá dentro da propriedade, tem uma estrada de acesso. Porém, eu nunca desmatei a minha propriedade. Tá? E é uma propriedade muito grande, muito bonita. Tal. Então, o proprietário, acredito, não sei se parte do proprietário, se o governo é o proprietário,
mas eles firmam em algum momento um acordo, tá? Firmeiam em algum momento um acordo com o governo. Eu falo, olha, vamos assinar um termo aqui que eu não vou degradar essa fazenda e nem ninguém após mim pode vir e degradar. Porque se você não tem um acordo governamental, algo regulamentando essa sua decisão, às vezes quando você tem algum herdeiro e quando você falece, que o seu herdeiro herda a fazenda, ele pode ir lá e desmatar e plantar soja, criar gado e tudo mais. Nesse caso, de reserva particular do patrimônio natural, os herdeiros não têm o poder de destruir, desmatar, de modificar a fauna e a flora dessa reserva, tá? Então, é de forma perpétua. Nunca mais ninguém vai ter a capacidade ou o poder de ir lá e atuar dentro dessa fazenda de forma para degradar ou devastar esta fazenda, tá? Então, a partir do momento que você tem esse acordo, você tem uma reserva particular do patrimônio, tá bom? Quem que pode ir lá? Pesquisadores podem ir, tá? Fazer a pesquisa deles, ver quantas espécies tem, ver quantas espécies de planta tem. O que eles quiserem fazer de pesquisa, eles podem fazer essa visitação. Quem mais? Eu posso, como o fazendeiro, eu posso criar trilhas recreativas e eu posso oferecer turismo. Eu não planto soja, eu não planto milho, eu não crio gado para me tirar proveito da minha fazenda, então eu vou fazer excursões, né? Eu vou receber turistas aqui para poder visitar essa estação, essa reserva. Então eles vão lá, faz a trilha deles, respeitando tudo. O professor quer levar uma turma, pode levar lá também, é permitido. E só isso, tá bom? Isso é uma reserva particular. Olha aqui, ó. Lá em Minas Gerais, essa reserva aí, tá? Como vocês podem ver, é uma fazenda aí, ó, muito bonita, a entrada toda bonita, tá? Mas é uma reserva particular de patrimônio natural, tá? E é isso, galera. Então, acho que a gente falou, deu uma pincelada em quase tudo aí que a gente tinha para falar sobre esse tema interessantíssimo e importantíssimo, né? Tanto para mim, quanto para vocês, quanto para a população, quanto para a cidade, né? Que é sobre esse tema, sobre preservação, né? Então, fica aí, vocês tendo dúvidas, como a gente já falou em algumas outras aulas, essas dúvidas podem estar sendo enviadas para o professor Arruda e ele envia para nós, o nosso e-mail. E, como sempre, também vai ter atividade, tá? Atividade a respeito do tema 1 e do tema 2, que vai ser disponibilizado para vocês. Vocês vão poder estar respondendo e enviando para a gente, beleza? Microfone desligado. Obrigada. Bom, o trabalho nosso, eu vou dar uma explicadinha, porém a gente vai mandar um arquivo para vocês, mas eu vou pedir para vocês apenas 10. 10 é pouco, Ítalo? Eu acho. Mas tá Acho bom, né? pouco, mas voltando aqui. Bom, existem dois tipos de unidades de conservação ambiental, né, pessoal? E existe a unidade de proteção integral e a de uso sustentável. E eu quero que vocês peguem 5, se possível, 5 exemplos de unidades de proteção integral ou 5 exemplos, e também 5 exemplos de uso sustentável. Vamos, tipo, carregar. Unidade sustentável. Isso. Bem simples, galera. A gente falou bastante sobre isso. Vocês podem fazer pesquisas em outras fontes ou rever também a nossa aulinha aqui. Ver tudo que a gente falou, que a gente comentou sobre essas unidades de conservação, sobre essas unidades de preservação, sobre o que é cada uma delas. Então, a gente deixou assim bem resumido
de uma forma bem simplificada para vocês. E vocês podem estar respondendo a partir da aula ou a partir de pesquisas secundárias que vocês quiserem fazer. Tá? O importante é vocês entenderem certinho o que representa cada uma dessas unidades. Lembrando, sendo elas, podendo ser estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais. A gente sabe muito bem que existem parques nacionais aqui no estado do Mato Grosso, monumentos naturais, refúgio de vida silvestre. Inclusive, Isadora, a gente exige que vocês derem preferência para os parques e estações aqui do nosso estado. Então, a gente vai ficar bem atento sobre isso. Isso, aí, vocês, esgotando as possibilidades aqui do nosso estado, aí vocês busquem outras. Exatamente. Mas a gente quer que vocês falem das nossas aqui. A gente não citou na nossa aula justamente para isso, para vocês pesquisarem o que nós temos aqui no nosso estado. Então, a gente está esperando isso de vocês. A gente não, eu e o Ítalo exatamente não colocou, se vocês quiserem rever a aula, a gente não colocou nenhum exemplo. Na verdade, se prestar atenção, não tem nenhum exemplo aqui do estado do Mato Grosso e nós dois fizemos isso exatamente querer, não foram falta de opções, porque existem opções aqui no estado do Mato Grosso. E eu queria que vocês fizessem esse trabalho exatamente. Peraí, só um instante. Eu tava me chamando aqui. Mais uma vez aqui, né? Oi? A sua câmera tá desligada. Eu desliguei. Querem que eu Tá vendo o slide? Hã? Tá vendo o slide? Não, slide não. Já saiu. Então, deem preferência aqui do estado do Mato Grosso. Também ali em Chapada existe também unidade de conservação ambiental. Inclusive, depois eu e o Ítalo vamos separar umas imagens que a gente tirou lá aqui na nossa viagem, que tivemos lá na aula de geologia. E é isso aí, pessoal. A gente podia montar um portfólio depois para ele, né, dessas unidades que a gente visitou, e aí disponibilizar para vocês depois da atividade, tá? Isso também podendo ser áreas de proteção ambiental. Oi, filha, vem cá, mamãe. Áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reserva extrativista, reserva de fauna e reserva de desenvolvimento sustentável. Também reserva particular do patrimônio natural, beleza, pessoal? Sabriana, diz oi para eles, filha. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, a gente vai fazer o possível para sanar essas dúvidas. E vocês querendo falar com a gente. Na aula passada, eu e Ítalo falou mais sobre dar uma aula, um plantão de dúvidas, né, Ítalo? Uhum. E vocês querendo, a gente está disponível sábado, né, Ítalo, à tarde, fica melhor pra gente. Se vocês quiserem, eu acho que a gente consegue sim fazer uma presencial, uma online, ao vivo para vocês, né, presencial, viajando. Para ver se a gente se conhece também, então. E isso é uma forma da gente se conhecer, porque até agora só soube dados de vocês, apenas nomes, né, nomes. E a gente queria muito ter esse contato com vocês, né, pessoal? Seria bacana a gente se conhecer melhor, saber o que vocês têm dúvida, o que vocês estão achando da matéria, o que vocês estão achando da gente, se a gente precisa melhorar algum aspecto. Com certeza, sim. Mas vocês precisando é isso. Dúvidas sobre o trabalho, sobre os exercícios, a gente vai fazer o possível para tirar. E eu acho que é só isso, Ítalo. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, só isso mesmo, tá? Então tá, pessoal. Abração, galera. Tchau, tchau.